Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Carlos Cohen, fui aprovado no último concurso do Banco do Brasil e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o meu método de estudos, a forma que eu usei, como foi que eu estudei para ser aprovado nesse último concurso do Banco do Brasil. Lembrando que eu fui aprovado em 2023, no último concurso de agora, concurso bem concorrido, teve ali seus 1,5 milhão de inscritos, foi uma nota de corte ali um pouco alta. Já tem até vídeos no canal falando sobre a nota de corte, falando como é que foi a minha posse, como é que foi o dia da prova. Então, se tem curiosidade, vai lá, vê os vídeos, mas tem dúvidas sobre como eu estudei ou um método que para mim funcionou, e muito bem na verdade, então fica até o final desse vídeo, não perde, e não esquece de conferir aqui na descrição dos vídeos os links. Tem meu Instagram e tem vários links aqui na descrição do vídeo, não perde, e é isso, bora pro vídeo. Primeiro de tudo é que método de estudos é muito pessoal. O que talvez funcione para mim, talvez não vá funcionar para você. Somos pessoas diferentes, nós temos formas de aprender diferentes. Tem gente que prefere aprender vendo videoaulas, tem gente que prefere aprender vendo PDF, fazendo questões, fazendo resumos, fazendo mapas mentais. Enfim, são N as formas de aprender, as formas de estudar. Mas, assim, o que não deixa de ser verdade para todo mundo é que para aprender você precisa de uma forma ativa de estudo. Não é só você ficar na forma passiva, só tentando absorver o conteúdo sem se esforçar para isso. Isso é regra para todo mundo. Independentemente se você faz resumo, já está estudando de forma ativa, se faz questões também já está de forma ativa, se faz um mapa mental, também está de forma ativa. Isso já é fato. Então, se tu começou ou tu já está estudando um pouco do Brasil há algum tempo, verifica se tu está estudando por um método ativo. Se tu não está só absorvendo o conteúdo pelas videoaulas, se tu não está só vendo a videoaula e só pegando para ti aquele conteúdo sem anotar ou sem fazer questões depois. É engraçado porque muito do meu método que eu usei, muitas coisas eu aprendi há vários anos atrás. Apesar de eu ser aprovado somente nesse concurso do Banco do Brasil de agora, eu já fiz outros concursos militares, aliás. Já fiz concurso para Marinha Mercante, que é um concurso dificílimo, eu não consegui ser aprovado. Enfim, fora os concursos de ensino médio que eu fiz concurso para o meu colégio militar, fiz concurso para o Instituto Federal aqui do meu estado, os dois eu fui aprovado. Fiz também o Enem, fui aprovado em Direito na Faculdade Federal aqui do estado. Mas não segui, isso é óbvio. Enfim, isso é fato. Você deve estudar pelo método ativo, e foi isso que eu fiz. Eu testei vários outros métodos, pessoal. De vários desses métodos que a gente vê aqui no YouTube, testei vários deles. Testei aquela revisão que você faz 24 horas, 48 horas, 72 horas depois. Testei isso. Testei estudando por flashcards, testei o Anki. Testei muito o Anki, usei muito. Enfim, testei somente por questões, testei somente videoaulas, testei somente PDFs, testei muita coisa. Só que eu sempre não ficava satisfeito com a forma que eu estava estudando. Ou eu achava muito maçante, algo totalmente antinatural para mim. Sabe quando você faz algo, você sabe que aquilo não é a forma que você melhor pode fazer? Você está fazendo ali, entre aspas, forçado, algo ali que está maçante, que está estressante, que não tá encaixando. Você quando você está estudando, você não sente aquele flow. O estado de flow é o estado que você estuda sem nem mesmo ver as horas passando. Você consegue ali engatar e ficar ali estudando horas a fio focado. Claro que isso é dificílimo, mas eu sentia que tudo que eu estava fazendo era contrário a isso. Na verdade, não dava o estado contrário, o estado de estresse constante. Não tinha uma hora que eu me sentia confortável estudando. Então, por isso que eu procurei outros métodos, para ver qual se encaixava melhor na minha situação. Então, baseado no estudo ativo, eu decidi estudar por questões. E eu já vou explicar como é que é esse método e como foi que eu fiz. E é claro que existem vários, entre aspas, métodos de estudo por questões. Não só isso que eu estou falando aqui. Porque, como eu falei, são pessoas diferentes, têm estilos de estudo diferentes. Mas eu alinhava videoaula para mim. Videoaula, de vez em quando PDF, mas era predominantemente videoaula com questões. Eu não ficava muito tempo na teoria, lendo ou vendo muitas videoaulas seguidas. Tentava ver o mínimo possível para captar ali a essência da matéria, o core da matéria, o que fosse essencial, e já partir logo para questões, para exercitar aquilo que eu, entre aspas, aprendi, mas não só para isso, para eu aprender com as questões, para eu entender como aquele assunto poderia ser cobrado, qual a forma, qual o ponto de vista geralmente a banca tende a ver. Isso é muito importante. Porque se você está estudando no Banco do Brasil, por exemplo, não adianta você ficar fazendo exercícios da banca FGV, da banca FCC, da banca CESP. Não adianta, são coisas diferentes, são estilos de bancas diferentes. Muito diferentes na realidade. Então, estude para a mesma banca que seu concurso foi nos anos anteriores.
Banco do Brasil, a via de regra sempre foi César Gran Rio. Então, se você for estudar para uma banca, estude César Gran Rio com toda certeza. Não fique perdendo tempo fazendo esses de FGV, de FCC, porque não são prováveis de serem a banca. Se forem, você ajuste isso quando sair edital, ou quando a banca for definida. Mas, por enquanto, foque na César Gran Rio. Isso para o Banco do Brasil. Se é outro concurso, foque na banca do seu outro concurso. Isso é muito importante, porque a César Gran Rio, por exemplo, ela cobra questões muito contextualizadas. Matemática, por exemplo, são questões muito mais contextualizadas do que outras bancas, do que a FGV, por exemplo. César Gran Rio geralmente apresenta uma situação, um problema. Você vai ter que interpretar o texto e vai ter que responder as questões mediante o texto. O texto vai ser teu auxiliar. E um texto geralmente é um texto pequeno, que está no enunciado ali, que apresenta uma situação de alguém ou de alguma coisa. E aquilo é que vai ser muito útil para ti. Então, acima de tudo, eu fazia questões, mas fazia questão da banca, da César Gran Rio. E fazia muitas questões mesmo. E por que questões foi tão bom para mim assim? Porque quando eu fazia questão, eu sentia que eu estava aprendendo realmente. Apesar de muitas vezes eu ver um conteúdo e não conseguir resolver várias questões em seguida, por não ter captado muito bem, ou por ser um conteúdo um pouco mais difícil, que exige alguns dias de estudo, eu fazendo as questões eu entendia muita coisa. Fazendo as questões eu conseguia facilitar o entendimento. E muito além disso, tem um detalhe que para mim foi essencial. Eu acho que foi a principal dica que me ajudou nesse estudo por questões. E se você tem condições de fazer isso, eu te recomendo fortemente. O que é que eu fazia? Na plataforma de questões que eu tinha acesso, eu via os comentários dos alunos nas questões. E isso, acima de tudo, foi o que me ajudou a ser aprovado. E eu não só resolvi a questão e vi se estava certo ou errado. Isso é besteira, pessoal. Se você acha que está estudando por questões fazendo só isso, você acha que está estudando por questões só, vou ver a videoaula aqui 20 minutos, 40 minutos, depois eu faço 10 questões ali e é isso. Não funciona. Pelo menos para mim não funcionou e eu acho que isso não é nem estudar por questões, nem se chama isso. Porque quando você só faz a questão e vê se está certo ou errado, você não aprendeu com a questão. Você vai acabar só decorando as questões. Infelizmente é isso. Você só vai decorar se aquela questão está certa, qual é o item certo. E isso vai deixar a sua mente mal acostumada. Então, o que é que eu fazia? Pegava a questão. Se eu tivesse acertado a questão, colocado o item certo, eu ia nos comentários e ia ver o que é que as outras pessoas, outros alunos, ou mesmo o professor tinham comentado. E isso ajuda bastante. Isso eu vou te falar que foi o principal aliado da minha aprovação, com toda certeza absoluta. A videoaula é muito importante, teoria é muito importante, o PDF é muito importante, com toda certeza. Aliás, é lá onde você vai pegar ali a base teórica, onde você vai construir os alicerces da matéria. É na videoaula que você vai entender, ter a sua primeira visão. E isso é uma coisa que eu falo, você está começando a ver um conteúdo do zero ali, nunca viu aquilo antes, nunca estudou antes aquilo ali, cara, vai ver uma videoaula, vai ver um PDF. Eu ainda mais prefiro a videoaula para quem está começando do zero mesmo, porque é algo que a gente está mais acostumado. Então vai ver a videoaula, eu vi a videoaula e eu anotava os principais tópicos. Eu não perdi muito tempo fazendo resumos detalhados, fazendo aquele copia e cola do professor, mas eu via a videoaula atenciosamente e colocava os principais tópicos em um papel, ou antes, ou durante a videoaula, ou depois da videoaula. Quando eu falar sobre a forma como estou estudando agora, porque eu estou em um concurso em mente, estou estudando para isso, eu vou falar um pouco mais sobre como é que estou estudando agora, mas é muito parecido com isso. Mas eu sempre fazia isso, eu via videoaula, fazia durante ou depois, fazia uns tópicos da questão, uns tópicos daqueles assuntos, para me ajudar a fixar o conteúdo. E depois ia estudar por questões. Ia fazer ali 10 questões, ia fazer as questões muito bem, minuciosamente assim, detalhadas. Ia lá, acertando ou errando, ia ver os comentários, ia pegar os principais absurdos, os principais pontos que as outras pessoas comentaram, ia colocando no papel, ia anotando. Aquilo ali é o supra-assumo da matéria, aquilo ali é o resumo da matéria que outras pessoas estão pegando e resumindo para ti. Muitas vezes, vou dar um exemplo de uma questão de inglês, por exemplo. Uma questão de inglês na César Gran Rio, pode colocar uma palavra e perguntar o significado dela. Isso em inglês, claro. Perguntando o significado, então algum sentido aproximado da palavra. Nos comentários, você abre, você vai ver várias pessoas colocando lá várias palavras que costumam cair repetidas vezes na mesma matéria. Que já são ali cascas de banana da banca. Palavras que se repetem sempre. O pessoal coloca nos comentários, você vai lá e copia e anota num papelzinho.
vai ser muito útil. Então isso foi o que eu fiz, e foi assim, isso foi de 0 a 100 no meu estudo. E eu tentava entender realmente cada parte da questão, cada tópico da questão. Às vezes a questão apresenta um texto lá e ela fala várias palavras. Às vezes podem aparecer palavras que você não conhece, ou sentidos de palavras que você não tem costume de ver, ou que seja difícil entender. Então o comentário serve para isso, para te dar um outro ponto de vista, de outra pessoa que respondeu, o que é que ela acha, como foi que ela resolveu. Em matemática isso ocorre muitas vezes. Você faz a questão de matemática, você vai ver os comentários, várias pessoas colocam as fórmulas que costumam cair com mais frequência, colocam a forma como ela resolveu, às vezes resolvem de outra forma, totalmente diferente. Então já te deixa ali com um arcabouço de fórmulas, um arcabouço de entendimento sobre aquela questão, sobre aquela matéria. Então, se você tem condições, cara, eu acho muito importante isso. Estudar por questões e ver os comentários das questões. Se não tiver acesso, uma coisa que eu já fiz algumas vezes também, ainda mais recentemente, pegava a questão, resolvia a questão, estando certo ou errado, eu colocava a questão em alguma inteligência artificial. Tem um ChatGPT, tem um Gemini, do Google. Isso é uma ferramenta que está sendo muito útil nesses novos estudantes agora de concursos, e eu me incluo nisso. É muito útil, porque na minha opinião, acelera muitos estudos. Você coloca a questão lá, você pede para o ChatGPT explicar a questão. Ele vai explicar e se você não gostar da explicação, você pede outra explicação de outra forma. Explique com questões parecidas, ou explique cada item da questão, explique por que isso está errado, explique o que significa isso. É literalmente um professor que está na sua frente. E talvez o ChatGPT não funcione tão bem por enquanto para corrigir redações, pelo menos não nos prompts que eu testei, mas pelo menos para a questão funcionou muito bem para mim. Me ajudou super por várias questões, porque era como se um professor ou então o próprio aluno estivesse lá comentando, estivesse lá me ajudando com uma opinião diferente. Então eu já te recomendo isso. Se você tem acesso a alguma plataforma de questões, usa e abusa dela, faz a questão, vê o comentário. Sim, tem até a opção também de incluir as questões em um caderno de erros, ou caderno de chutes. Também fazia isso muito, foi muito útil para mim, porque eu revisava as questões que eu tinha errado com mais frequência. E se não tem acesso, cara, faz pelo ChatGPT, pelo Gemini, vai lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V na questão e cola lá. Pede para explicar os itens, ou pede para mostrar questões parecidas, que sejam do mesmo assunto, ou sejam de assuntos parecidos. Porque isso vai te ajudar bastante. Isso realmente é estudativo, aplicado na prática. Então, como é que eu fazia quando estava iniciando um assunto totalmente novo, do zero? Pegava lá o assunto, por exemplo, Sistema Financeiro Nacional, colocava no YouTube, pesquisava alguma videoaula muito boa sobre isso. Eu já falei dos professores que eu usei para estudar, tem que ter aqui no canal do vídeo os primeiros vídeos, tem um vídeo como eu estudei cada matéria. Lá eu falo os professores que eu utilizei. Eu clico no vídeo, estudo, ou se eu tiver ali com pressa, eu coloco no 1.5x para ficar focado e terminar rapidinho a videoaula, ou vou anotando com calma. Mas geralmente eu coloco no 1.5x. Faço e vou para as questões assim que acabar o videoaula. Às vezes eu nem anoto nada, nem faço nenhum tópico, nada. Vou para as questões. Nas questões eu coloco lá a matéria exata, o assunto exato, a banca exata, e boto filtrar. Ele aparece todas as questões. E eu vou fazendo, e vou estudando cada questão. Aparece uma questão, eu leio a questão devagarzinho, vou tentando entender cada ponto da questão. Cada palavra eu tenho que entender muito bem para saber o que é que está acontecendo, para saber como é que está sendo cobrado aquele assunto e tentar responder a questão. Uma coisa que é muito boa é fazer pela eliminação. Eu vi eliminando as que eram menos prováveis de serem corretas. Isso aumenta muito a taxa de acerto na questão. Fazendo isso, eu ia lá ver os comentários do pessoal, os comentários dos alunos e do professor. Os comentários tinham muitos bizus, explicando por que cada item estava errado ou por que o item correto estava correto. Pegava ali as principais ideias e colocava em tópicos. E às vezes até recorria à videoaula de novo, só para anotar os principais tópicos que caíram na videoaula. E isso juntamente com as questões. Pegava ali as principais ideias dos comentários das questões e ia anotando. Fazendo isso, eu fazia ali umas 10 questões em média. Não dá para fazer muito mais que isso. Ali em uma hora e meia, porque se você for pegar ali cada questão, um detalhe mesmo, vai demorar um pedacinho cada questão. Então eu fazia isso. E muita gente pergunta como é que eu revisava nesses estudos, como é que eu fazia minha revisão. E minha revisão era bem simples, na verdade, não era aquelas revisões elaboradas, como eu falei. Eu já testei flashcards, já testei o Anki, já testei flashcards manuais, aqueles que a gente pega uma folhinha de papel e corta em vários quadradinhos,
coloca em um lado a pergunta e outro lado coloca a resposta. Já tentei isso. Eu tinha uma série, assim, dessa grossura de papéis, flashcards, só que eu não me adaptei àquilo. Para mim, deixava meu estudo muito engessado. Meu estudo muito... Assim, não gostava. Enfim, não gostava, não me adaptei àquilo ali. Era algo muito maçante para mim. Então, eu abandonei e fiquei só pelas questões. E minhas revisões não eram revisões específicas. Eu revisava fazendo simulados. Toda semana eu resolvia um simulado. O que é um simulado, pessoal? Um simulado é, por exemplo, quando você colocar no Google simulados Banco do Brasil, vários cursinhos colocam lá simulados gratuitos. São simulados com questões inéditas que não caíram nas provas anteriores, ou se caírem, o pessoal vai lá e altera alguma coisa ou outra para ficar diferente. Questões inéditas que você vai lá e responder como se fosse simulando mesmo a prova. 70 questões mais uma redação. Você simula ali o horário, simula tudo. Isso é um simulado. Então eu fazia esses simulados com questões inéditas e também simulados com provas antigas. Pegava lá uma prova antiga do Banco do Brasil, que caiu em anos anteriores, ia lá e resolvia, com o mesmo horário cronometrado e com a redação também. Isso era a minha revisão. Porque nessa parte eu revisava tudo, né? Revisava todos os conteúdos, todas as matérias, tudo junto. E quando eu fosse corrigir o simulado, eu veria quais eram as principais questões que eu tinha errado, os principais assuntos que eu tinha errado, minha taxa de acerto em tal matéria. Eu via isso tudo bem direitinho. E colocava lá no início da prova, qual era a minha nota. Geralmente minha nota ali atingia ali 90% da prova, 95% da prova, quando era uma prova antiga. Já cheguei a fechar, claro, mas só em provas antigas que já tinha resolvido muitas questões avulsas. Então já sabia mais ou menos de cabeça como é que seria cobrado, o que é que tinha caído. Então eu fazia muito isso. Eu revisava por simulados, fazia o simulado e via como é que estava o meu desempenho no simulado. Eu via o desempenho em tal assunto. Se eu visse que um assunto estava muito difícil para mim, ou que eu tivesse feito algumas vezes, não tinha entendido ainda a matéria, eu deixava para dar uma revisada depois da correção do simulado. Via lá alguma videoaula específica, resolvi algumas questões a mais sobre isso, e basicamente era isso. Só que além disso eu revisava muito pelas questões que eu fazia no dia a dia mesmo. Não uma revisão específica, mas assim, quando você resolve uma questão, você pega ali 10 questões para resolver, talvez ali 3 ou 4 questões tenham 2 ou mais assuntos misturados. Talvez nos itens das questões, são os itens de A a E, tem ali itens que tenham assuntos totalmente diferentes do que você está estudando. Assuntos que você já viu anteriormente ou você ainda vai ver. Então isso também é uma forma de revisar. Como eu estudava detalhadamente cada questão, eu pegava cada item e tentava entender cada item. Se fosse algo que tinha caído, eu pegava o item lá. Se tivesse errado, eu colocava por que estava errado, eu anotava os principais pontos do porquê estava errado e por que estaria certo, como é que estaria certo. E isso era a minha outra forma de revisão. Basicamente são duas. Pelos simulados, todas as semanas, simulados de provas antigas, simulados de questões inéditas e pelas questões que eu fazia diariamente. Eu acabava pegando 2, 3, 4 questões que tinham os assuntos, daí eu ficava estudando cada assunto separadamente naquele mesmo horário da matéria. Essa mistureba para mim funcionou muito bem, porque eu não tinha que fazer aquela programação, que eu não tinha paciência para isso. Eu admiro quem consegue fazer aquelas planilhas do Excel super elaboradas, com cronograma de revisão, com a postagem de acertos, com quantas matérias ela já viu. Eu não conseguia fazer isso. Até tentava, mas eu não conseguia manter a consistência nisso. Eu não conseguia deixar isso constante. De todo dia elaborar um relatório do que eu estudei, do que eu não deixei de estudar. Eu não conseguia. Então, por isso que eu focava só em questões e nisso que eu falei, em simulados, questões, minha revisão era isso. Meu método de estudo nunca foi muito elaborado, como eu já falei no início do vídeo. É algo bem simples, algo que você consegue replicar. O que eu te recomendo? Ainda mais nesse dia que eu estou colocando esse vídeo, o edital não saiu ainda. Ainda são só boatos por enquanto, mas testa esse método que eu falei, testa outros métodos, testa resumo, se você gosta de resumo, testa mapas mentais, mas acima de tudo não se deixa ficar engessado. Não deixa ficar estudando com algo que você não sinta vibe, não sinta o flow, entre aspas, que você não se sinta bem. Eu sei que o estudo é cansativo, é estressante, não necessariamente vai ser prazeroso, mas pelo menos tente algum método de estudo que seja mais natural para você. Porque assim, isso é óbvio, pessoal, cada um aprende de uma maneira. Então talvez tenha pessoas que se dão melhor com audiobooks. Muita gente pega condução para ir para o trabalho, eu pego ônibus para ir e voltar do trabalho todos os dias. Então, o que eu vou fazer? Ainda mais estudando para outro concurso agora. Vou ver audiobooks, vou ver videoaulas na ida e na volta e vou tentar resolver questões pelo aplicativo do celular. É assim que eu vou estudar nesse tempo, para não perder esse tempo.
porque eles já facilmente se vão ali 2 a 4 horas por dia. Não só minhas, mas também de várias pessoas que têm que pegar esse transporte. Então eu recomendo você fazer isso. Você vai otimizar seu tempo e vai ainda mais estudar, aprender. De qualquer forma, coloque nos comentários o teu método de estudo, como é que está estudando, se é por questões ou se é por resumo. Enfim, dá a tua dica também, se tiver alguma dica muito boa, dá aqui que o pessoal vai ler os comentários, vai ajudar bastante gente. Se gostou do conteúdo, deixa o like, deixa o comentário. Se não gostou, não deixa, deixa o dislike. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Espero que tenha sido útil e tenha entendido. Tchau, tchau.